Hoje, 12/9, estamos aí no primeiro ano G, vamos concluir, relações métricas do triângulo retângulo. Hoje a gente vai começar já a fazer algumas atividades. Fizemos uma na última aula, tem mais alguns exercícios propostos, e aí vamos só definir aqui o Teorema de Pitágoras. Tá? O Teorema de Pitágoras, ele é famoso nesse desenho aqui, ó. Eu apaguei aqui as letras, mas é só para constar. Aqui é um ângulo reto, essa parte que está branca aqui, o nosso triângulo de Pitágoras, ele tem 3 lados por 4 e aqui tem 5, 3, 4 e 5. Bom, o triângulo de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se a gente tem aqui um cateto de 3, significa que o quadrado dele vai ter 9. Então, a gente conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se o lado aqui é 3, o quadrado de 3 é 9. Beleza. Aqui nós temos o quadrado do outro cateto, que no caso são 4, O lado aqui tem 4. Deixa eu colocar aqui dentro. Tá? 4 vezes 4 é 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o quadrado de 4 dá 16, 4 ao quadrado. Se a gente somar 16 com 9, 16 mais 9 vai dar 25. A soma do quadrado dos catetos tem que dar o quadrado da hipotenusa. Então a gente vai contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esse 25. É isso que quer dizer, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E isso dá certo para qualquer triângulo retângulo. Tá? Então, meio que eu vou apagar tudo isso daqui, deixar o desenho bonitinho, era só mesmo para vocês entenderem. E aí a gente vai trocar alguns lados do triângulo por letra. Por exemplo, esse lado aqui, que é a hipotenusa, a gente vai chamar ele de A. Tá? Então, esse ladinho aqui, A. A hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado desse outro lado, mais C ao quadrado. Tá? E esse é o Teorema de Pitágoras. A gente usa ele pra caramba. Inclusive, para definir outras duas fórmulas. Por exemplo, aqui a gente tem um quadrado. Meu quadrado aqui não está muito bonitinho, não está parecendo um retângulo. Mas, se a gente aplicar Pitágoras nele, ele vai dizer o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, aplicando Pitágoras. Então, aqui eu tenho que a diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Tirando esse ao quadrado daqui, vai ficar raiz quadrada de 2L ao quadrado. E acontece que eu posso cortar isso daqui, Posso cortar esse 2 com a raiz, Então eu vou ter uma nova fórmula. Vou pôr a fórmula aqui, separadinha. Diagonal é igual, o L sai da raiz, só vai ficar aqui raiz de 2. Isso aqui é uma fórmula, galera. Por exemplo, estou com pouco espaço, mas vamos supor que eu tenho um quadrado assim, Não ficou quadrado meu quadrado. Era para ficar quadrado e não ficou de vez em quando. Essa parte aqui sim. Hoje o computador aqui está brigando comigo, que não quer fazer quadrado não. Faz um quadrado aí, cara. Pronto. Forcei ele agora. Vamos supor que você queira saber o valor dessa diagonal aqui, Tá? O valor dessa diagonal. Fala um valor aqui para mim pro lado. Qualquer número.
3? Pode ser. Se ele é um quadrado, todos os lados vão ser 3, né? Então, essa diagonal, pela fórmula, ficaria a diagonal igual 3 raiz de 2. Não copia isso aqui não, tá? Isso porque o lado vale 3. Então, você nem precisa aplicar Pitágoras. Automaticamente, você já sabe que é isso daqui, ó. Você pode ir direto para essa fórmula, tá? Isso aqui eu vou apagar só para dar um exemplo de quando a gente usa, ok? É bem tranquilo. O que mais? Outra fórmula. Guardem essa aqui, hein, gente. Importante essa daqui, hein? Isso é fórmula da diagonal do quadrado. Tá? Importante isso daqui. Outra fórmula que a gente vai ter é da altura do triângulo equilátero. Aqui o foco, gente, vai ser o seguinte. Se eu traçar a altura do triângulo equilátero, vamos fazer assim, ó. Um lado, outro lado e outro lado. O que eu estou desenhando aqui é só esse pedacinho, ó. Então aqui o ângulo é reto porque pegou a altura. A altura a gente representa por H. Aqui é um lado e esse pedacinho é a metade do lado. Então se a gente aplicar Pitágoras aqui, vai ficar lado ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Deixa eu ver quanto espaço que eu deixei aqui. Ah, não tem bastante espaço. Que daí vai ficar o seguinte. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, né? 2 vezes 2, 4. Tranquilo? De boa até aí? Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse carinha aqui, ó, e jogar para lá. Vai ficar L ao quadrado, esse aqui, menos, já que eu estou trocando ele de lado, L ao quadrado sobre 4. Vai ser igual ao H ao quadrado. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, 4 dividido por 1 dá 4, vezes L, 4L ao quadrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pode ser. 4 dividido por 4 dá 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. E só para a gente cancelar e cortar, vou fazer a mesma coisa aqui. Ok? E aí eu posso cortar essa parte, posso cortar essa parte. Vou descer mais um pouquinho. Eita, tô sem espaço. E agora, Jesus? Vai ficar 3L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado. Vou passar esse 4 dividindo. Eu já poderia ter até passado antes, mas 3L ao quadrado sobre 4. Deixa eu ver um jeito aqui que eu faça que vai ganhar, que eu ganhe um pouquinho de espaço. Pessoal, só vou mudar de lado aqui, ó, para cá, tá? Daqui eu só continuei a conta para cá, tá bom? E agora eu vou fazendo setas aqui para ir guiando vocês. É igual, ó, esse 4 daqui eu passei ele dividindo, então vai ficar só H ao quadrado. Não gostei muito do que eu fiz, não. Achei que eu ia ter mais espaço. Vamos lá. Para tirar esse ao quadrado daqui, a gente tira a raiz desse. Então, continuando aqui, ó. Nossa, tá ficando confuso, não tá? Ok. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para não ficar tão confuso. Não estou apagando nada não, tá? Só estou movendo de lugar de uma forma que eu consiga explicar para vocês. Nisso aqui eu apliquei Pitágoras. Aqui está nosso colega Pitágoras aplicado.
Vou colocar ele em outra cor, vou colocar em preto. Ok? Aí apliquei Pitágoras, cheguei até aqui, ó. Aqui eu tirei o mínimo múltiplo comum. Deixa eu ver se fica mais fácil de entender. Se eu fizer assim, ó. Isso aqui tinha que ser preto, né? Aqui tinha que ser preto. Ok. Sobre 4, aqui tem um sinalzinho de igual, sobre 4. Depois que a gente tira o mínimo múltiplo comum, a gente pode cortar, tá? O fato é que, agora acho que ficou bom. Ou menos ruim. Aí eu vou continuar lá em cima, ó. Daqui, vamos para cá. 4 menos 1, 4 menos 1, 3L ao quadrado. Certo? Já que eu ganhei um pouquinho de tempo. Ah, sim, dá um zoom aí, porque eu não estou enxergando esses números pequenos dentro do triângulo. Esses aqui? Sim. É L sobre 2, tá aqui, ó. L sobre 2. Isso. O 4 aqui eu vou passar dividindo. 3L ao quadrado é igual, sobre 4 é igual a H ao quadrado. Para tirar esse ao quadrado daqui, eu vou tirar a raiz desse. Então vai ficar raiz de 3L ao quadrado sobre 4 vai ser a altura do triângulo equilátero. Então o que acontece? Eu consigo tirar o L vai ficar para fora, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E dentro da raiz só vai ficar o 3. E isso aqui é outra fórmula. O que é essa fórmula? Ela traz a altura do triângulo equilátero de uma forma muito automática. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, um triângulo equilátero, certo? Fala um valor aí para mim. 8. Falar mais alto, 8. Tá? E eu quero saber essa altura aqui, ó. Eu quero saber a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero vai ser 8, o lado dele é 8, raiz de 3 sobre 2. A gente vai direto para a resposta. Tá? Se eu sei o lado do triângulo equilátero, para saber a altura, eu posso usar essa fórmula direto. No lugar do lado do triângulo, eu coloquei 8, porque a gente falou que o triângulo vale 8. Como dá para dividir 8 por 2, vai ficar 4 raiz de 3. A gente acha muito rápido a altura de um triângulo equilátero através da fórmula. Nem precisa usar Pitágoras. Você pode usar direto esse daqui. Tá? Esse exemplo eu vou apagar, que vai ter um outro melhor ali na frente. É só para explicar para vocês como que a gente vai fazer para utilizar. Copiado até aí, gente? Então, junto com aquelas fórmulas que a gente tinha da aula passada, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu apaguei, né? Não. Tá aqui, ó. Junto com essa, já volto lá. Junto com essas fórmulas, já tinha colocado Pitágoras, voltei a colocar, né? Isso a gente viu na última aula. Junto com essas fórmulas, acrescente essas duas: a da altura e a da diagonal do quadrado. E aí a gente vai para algumas resoluções de atividades. Eu vou começar na página 25 do livro, são exercícios já resolvidos. E logo em seguida, a gente vai para o Faça em Sala, Geometria. Página 25. Já vou lá. Espera só um pouquinho.
Foi, galera? Copiado? Então, daqui, que é extremamente importante para vocês guardarem essa fórmula. Ficou muito bonito o meu quadradinho aqui, não? Mas deu um destaque. E essa fórmula aqui, ó. Guardem elas que a gente sempre vai estar usando essas duas fórmulas. Diagonal do quadrado, altura do triângulo equilátero. Ok? Sigamos. Página 25, pessoal. Eu vou fazer a questão 2 daqueles exercícios resolvidos. A figura abaixo mostra as dimensões de um terreno em um mapa. Calcule o perímetro deste terreno. Deixa eu copiar aqui. Tá terminando? Vamos lá. Então esse aqui é o exercício que vocês têm no livro, na página 25. Aí vocês veem onde que vocês preferem copiar. Se de repente vocês quiserem fazer no próprio livro, se bem que no próprio livro tem a resolução dele, né? A gente precisa fazer só para entender. Bom, vamos lá. A figura abaixo mostra as dimensões de um terreno em um mapa. Calcule o perímetro. Quem lembra aqui que é perímetro? Perímetro é a área, tipo assim, a medida da área total? Não. Área é uma coisa, perímetro é outra. É na página 25, né? Ok? Pessoal, presta atenção aqui. Essa não é de alternativa. A, B, C, D. A gente precisa saber o cálculo. Mas vou ensinar um negócio para vocês, que se você sabe que é perímetro, provavelmente, quando você for fazer um Enem, um vestibular ou concurso público, você sabendo que é perímetro, já soma isso daqui, ó. 14 mais 12 mais 30. 14 mais 12, 28. Mais 30, 58, confere? Sim ou não? Perímetro é a soma de todos os lados. Eu já somei aqui, ó, 14 mais 12 dá 28. 28 mais 30, 58. Qualquer resposta que for menor do que 58, você já elimina. Não pode ser só isso aqui, já somou. Oi? Ah, tá. Tava vendo que você estava prestando atenção. Dá 20, 26, dá 56. O que eu tinha colocado? Ah, tá vendo? Era só para ver se você estava prestando atenção. Ó, então qualquer resposta lá que tiver menor do que 56, você já elimina. Até para chutar, é até melhor. Ó, essas aqui não são, você não precisa chutar essas. Você já eliminou algumas. Se tem 5, você consegue eliminar duas, você já não vai chutar. A sua chance de acertar é maior. Mesmo que seja no chute. O que falta a gente calcular? Falta calcular esse lado aqui, ó. Vamos chamar ele de x. Senhor, cadê o triângulo retângulo aí? Só você fazer o seguinte, ó. Pega essa altura, traça aqui, ó.
Se aqui é 12, é triângulo retângulo, aqui é triângulo retângulo, aqui também vai ser 12. Já tenho meu triângulo retângulo. Só que o que falta? Falta eu calcular essa medida aqui, ó, antes de eu calcular o valor do x. Vai lá. Como é que eu vou saber esse lado aqui? Bom, tem algumas pistas, ó. Esse pedacinho é 14. Se tudo é 30, isso aqui tem que ser 16. Por que tem que ser 16? Porque 16 mais 14 dá 30. Ok? Conseguiram entender de onde que surgiu esse 16? Beleza. Pessoal, dica de ouro agora para vocês. Lembra que eu falei da relação 3, 4, 5? Aqui tem a relação 3, 4, 5. Eu já sei que esse x, só de olhar aqui, esse x vai ser 20. Não preciso nem aplicar Pitágoras. Já encontrei aquela relação 3, 4, 5. Senhor, tá doido? Onde que tem 3, 4, 5? O 12 é 3 vezes 4. O 16 é 4 vezes 4. O x, ele necessariamente vai ter que ser 5 vezes 4. Senão não é triângulo retângulo. 5 vezes 4, 20. Então são questões que de repente você sabe dessa relação, você consegue chegar muito mais rápido. Senhor, não entendi essa relação 3, 4, 5. Ok, vamos aplicar Pitágoras. Então o que eu tenho? Eu tenho que apagar aquele 20 lá. Né? Então veja, vou resolver onde? Para baixo ou aqui? Pode ser nesse canto? Nesse canto. Nesse canto aqui, né? Aqui está a hipotenusa. Então vai ser x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Dúvidas nessa montagem? Sim. Qual a dúvida? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado está aqui. Cateto ao quadrado está aqui. Outro cateto ao quadrado está aqui. Ok? Isso aqui talvez seja a parte difícil. Resolver isso daqui, mamão com açúcar, né? X ao quadrado é igual a 144. Deixa eu fazer a conta aqui. 12 vezes 12, para vocês saberem que da onde que surgiu, né? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 144. 16 vezes 16 dá 196. Não, 256. 16 vezes 16. 256. X vai ser a raiz quadrada desse resultado aqui que dá 400. Deixa eu aproveitar a calculadora aqui. 256 mais 144. Qual que é a raiz quadrada de 400? Pessoal, a gente tem calculadora e coisa e tal, mas lá no Enem não pode ter, né? Então tem que saber fazer essas continhas aí que eu fiz na calculadora. Inclusive raiz quadrada. Como é que faz raiz quadrada? Se você não sabe que é 20, você vai ter que fazer assim, ó. (50) por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Certo? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Assim que a gente extrai raiz quadrada. Uma outra macete, não sei se vai servir para vocês ou não. 400 não é 4 vezes 100? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é 10. 2 vezes 10. São macetes aí que a gente vai adquirindo conforme vai passando o tempo. Tá? Se você conseguir fazer uma multiplicação nessa conta aqui, ó, nesse número, com valores de raiz que você sabe, vai dar certo. Ok? Tranquilo?
Deixa eu pegar a questão 3, só para a gente usar aquelas duas fórmulas. Passei muito rápido lá, vocês querem copiar? Opa, apertei o lugar errado. É esse aqui. Novo. Questão 3. Agora sim. Terminaram de copiar? Precisam, posso ir lá para a resolução da 3. Ninguém falou nada? Estou indo para a letra A da 3. Letra A da 3. Lado de um quadrado cuja diagonal mede 6 raiz de 2. Então, tem um quadrado. Essa diagonal mede 6 raiz de 2. Esse lado aqui eu tenho que descobrir. Aí a gente tem o triângulo retângulo, né? Estou fazendo a letra A. Nossa. Estou fazendo a letra A. Vocês lembram da forma da diagonal do quadrado? Não é L raiz de 2? Olha, só de olhar aqui L raiz de 2, já dá para falar que o L aqui é 6, né? Porque aqui, ó, vamos lá. 6 raiz de 2 é a diagonal, vale L raiz de 2. Você vai passar esse raiz de 2 dividindo, vai ficar 6 raiz de 2. Aqui estou multiplicando, vai passar dividindo. Então, o lado é o resultado dessa divisão. Dá para cortar esse com esse, ó. Logo, o lado vale 6. Mas aqui no começo já dá para perceber, né? Se a diagonal é o lado raiz de 2 e a diagonal é 6 raiz de 2, dá para perceber que o L aqui, ó, o 6 está no lugar do L, né? Então você já poderia chegar aqui até direto, de uma forma mais rápida ainda do que a que eu fiz. Letra B. Lado do triângulo equilátero. Lado do triângulo equilátero, cuja altura mede 8 raiz de 3. Como que é a fórmula da altura? A altura é igual L raiz de 3 sobre 2. Ok. Está dizendo que essa altura aqui, ó, é 8 raiz de 3. Esse H é 8 raiz de 3. Será? Vai dar 16, né? Deixa eu fazer o seguinte, vou pôr embaixo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tenho a impressão que se eu colocar aqui, ó, igual embaixo de igual, vai ficar mais fácil. Como ele informou aqui no exercício, ó, que para a gente encontrar o lado do triângulo equilátero cuja altura mede 8 raiz de 3. A altura, o H é 8 raiz de 3. E aí o que você faz para resolver isso daqui? Ó? Esse 2 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes 8, 16, tem um errinho meu aqui, né? Raiz de 3 é igual a L. Onde que está meu errinho? Eu coloquei 2, aqui é 3, né? L raiz de 3. Esse raiz de 3, passa ele dividindo. Vou apagar esse aqui também. Passar ele para baixo, fica mais fácil. Então, ó, esse raiz de 3 aqui, eu estou passando ele dividindo. Está multiplicando, passei ele dividindo. 16 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Assim como na de cima, posso cortar, ó, puf,
Puff. L igual a 16. Não sei se foi o Davidson, se foi o Gabriel. Gustavo, nossa. Falou assim, vai dar 4. Cuidado, tem uma relação realmente de metade e dobro, tá? Mas assim, tem que tomar cuidado que na verdade aqui era o dobro, né? De 8 e não a metade do 8. Eu vi ele tipo 8 aí. Aham. Não, confunde mesmo. Só por isso, justamente por isso que eu tenho que tomar cuidado. Dúvidas aqui, gente? Sim. Aonde? Tudo. Tudo é muita coisa. Tá? Provavelmente, uma primeira dúvida que você pode ter é da onde que surgiu isso aqui, ó. Eu tive a dúvida da onde surgiu esse exercício. Tá? O exercício está falando diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, a gente viu a fórmula aqui, ó. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Certo, Pedro? Eu estou falando para ti. Diagonal é L raiz de 2. Diagonal igual a L raiz de 2. Vamos lá para o exercício. Diagonal igual a L raiz de 2. Porque é um quadrado. A diagonal mede 6 raiz de 2. No lugar do D, coloquei 6 raiz de 2. E aí é só resolver. Passei esse raiz de 2 dividindo. Esse carinha aqui, ó, é esse carinha. Estou multiplicando por raiz de 2, estou dividindo por raiz de 2. Corta os dois aqui, ó. Tá? Estou fazendo conta de vezes, estou fazendo conta de dividir do mesmo número. É como se eu não estivesse falando nada, fazendo nada. Multiplica por 2, divide por 2. Estou fazendo nada. Eles se anulam. E daí ficou aqui a resposta. Agora aqui embaixo. A altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Da onde que surgiu isso aqui? Tá? Da onde que vem isso aqui? Isso daqui é essa fórmula aqui, ó. Altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Altura do triângulo equilátero. O exercício está dizendo assim, ó. Calcule o lado de um triângulo equilátero cuja altura mede 8 raiz de 3. Então, peguei a altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Só que o que ele informou foi a altura, 8 raiz de 3. É igual a L raiz de 3 sobre 2. Aí é só resolver. Multiplicou em cruz. Cadê? Multipliquei cruzado, ó. 2 vezes 8, 16. Aqui é como se tivesse o número 1. 1 vezes L raiz de 3. Passei esse carinha dividindo. Tá aí o resultado. Ok? Pessoal, agora... Então, esse passo aqui que você não estava entendendo, então, ó. Multipliquei por 2, né? O 2 que estava dividindo passou multiplicando para o outro lado. Ficou 2 vezes 8 raiz de 3. 2 vezes 8. Bom. Meu resultado de contar 16 aí, 13, né? Agora vem o tal do faça em sala. Esse eu vou fazer com vocês. Só que eu não estava querendo fazer tão rápido. Eu queria fazer que vocês tentassem fazer alguma coisa e eu fosse corrigindo junto. Vou mudar de página. Porque só eu fazer, eu tenho a impressão que não está adiantando muita coisa. Deixa eu salvar. Pode. Faça em sala. Isso está na página. Está na página 26.
O primeiro, vocês conseguem fazer? Essa primeira continha aqui, vocês conseguem fazer? Na aula passada eu fiz um exemplo. E passar tarefas. Então vamos lá. A figura abaixo mostra uma parte de uma fazenda em que o ponto A representa a posição de uma casa e os pontos B e C a posição de duas árvores que estão à margem de um rio representado pelo segmento BC. BC aqui é um rio. É um rio retão. Tá? BC é um rio. Muito bem. Se o triângulo ABC é retângulo em A, já está o desenho ali do triângulo retângulo em A. E o segmento AD é a altura relativa da hipotenusa. Então, se é a altura, automaticamente isso aqui é 90 graus, tá? Vocês sabem o que é HM? Depois eu vou falar a respeito disso. É HM. Altura em metro? Não. É geometria? É medida, né? Me perdi. É a altura relativa à hipotenusa BC. Determine as medidas de AC. É para calcular isso daqui. Vou pegar uma outra cor aqui, verde. Daí eu faço cada conta de uma cor. AC, CD. Cadê o CD? CD, vou fazer de verde. O que mais você está pedindo para calcular? BD. BD, vou pegar vermelho. BD. Conseguiram entender aqui as minhas marcações? A pergunta deve ser. Mas não é, você tem que só recuar, que é a rua da casa. Isso, aqui seria a casa, duas árvores, rio. E é para calcular essa parte que está em azul, a distância da casa até essa árvore, a distância dessa árvore até esse ponto D e a distância dessa árvore até esse ponto D aqui. Ok? Cada um eu coloquei uma cor, eu vou fazer cada conta numa cor. Oi, diga. Só uma pergunta para o senhor. Ah, sim, é. Foi de geometria? E qual é a Sim, página? cara. Putz, de novo. Lá, Pedro, faça em sala, página 26, questão 1. Tá olhando lá? Pedro? Não, não tá olhando, olha ali pro quadro. Não adianta nada. Daqui a pouco ele pergunta de novo. Vamos lá. Pessoal, a ordem, do jeito que vocês acharem melhor. Mas a ideia, se vocês olharem lá na página do livro, na página 23, esse desenho aqui ele só está invertido. Mas é aquele mesmo triângulo lá que tem as relações métricas do triângulo retângulo. Tá? Então a ideia é que se eu tenho dois valores, eu tenho aqui o 12 e o 15, automaticamente eu consigo calcular qualquer valor aqui dentro. Nesse triângulo retângulo, usando Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo, eu tendo dois lados, eu consigo encontrar o que eu quiser aqui. No caso, eu tenho a altura e eu tenho um dos catetos aqui desse triângulo maior, né? Bom, vamos lá. Pessoal, só para conhecimento de vocês,
HM é hectômetro. Também é de membros. Hectômetro. Ok? Já ouviram falar de hectômetro? Não. Já ouviram falar de quilômetro? Já. Menor que o hectômetro, que o quilômetro, Hectômetro. vem o hectômetro. Ah, você. Depois tem o decâmetro. Depois do decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só para conhecimento, tá? Não vou cobrar isso aqui de vocês, não. Esse hectômetro aqui que eu achei interessante, às vezes a gente olha e fala, e agora? Um hectômetro são 100 metros. Então aqui tem 12 vezes 100 metros. Vai dar 12 quilômetros, né? Vai dar 12 quilômetros? 1,2 quilômetro? Agora eu me atrapalhei. Vai diminuir 1,2 quilômetro. 1 quilômetro e 200 metros. Não é? E a cada 1.000 Sim. metros são km. É isso. Vamos lá. Pessoal, a ordem aqui das contas para a gente encontrar, tanto faz. Eu vou fazer do meu jeito, que eu já encontrei aqui uma relação 3, 4, 5. Tá? Olha só, esse aqui é 4 vezes 3. Esse é 5 vezes 3. Tá faltando 3 vezes 3. Esse aqui vai ser 9. Sim ou não? Sem usar Pitágoras, só pela relação 3, 4, 5, 9 HM. 3, 4, 5. O maior sempre tem que ser a diagonal. Então, nesse triângulo aqui ó, que eu estou enxergando, eu já achei aquela relação 3, 4, 5. Então, de cara, já bateu aqui, ó, 9. Sempre que acontecer isso, essa relação 3, 4, 5, ela acontece muito. Se encontrou, pode ir sem medo, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos calcular assim. Vou chamar esse pedacinho, vamos supor que a gente não saiba que é 9. X, pode ser? Então vai ficar 15 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 15 vezes 15 dá 225, 12 vezes 12 dá 144, 225 menos 144 vai ser o valor do x ao quadrado. Passei esse carinha para cá. Tá? 225 menos 144 dá 81. A raiz quadrada de 81, depois a gente confere, tá? Vai ser o valor do x. Raiz quadrada de 81 é 9. E aqui a gente, como é medida, a gente sempre despreza o menos, né? Que seria mais ou menos. Mas como é medida, a gente até descarta o menos. Então, como eu havia dito para vocês, só pela relação 3, 4, 5, eu já sei que esse pedacinho aqui é 9. Oi? Tá. Nesse caso, usa Pitágoras. E assim, não é o único jeito. De repente, você pode usar uma outra fórmula e chegar no resultado também. Porque, por exemplo, agora eu vou calcular essa parte verde aqui, ó. Vou chamar ele de y. Vou usar aquela fórmula h ao quadrado é igual a n vezes n. 12 ao quadrado, a altura ao quadrado, é igual a esse pedacinho vezes esse. 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144. 9y. Meu y aqui ficou meio feio. Gente, isso aqui é um jeito. De repente, você pode encontrar outras formas de achar esse mesmo resultado. Tá?
Vamos lá. 144, vou passar o 9 dividindo. 144 dividido por 9 é igual a y. Aí 144, usa calculadora ou não? Dividido por 9, aquela continha chata. 14 menos 9 dá 5. 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Esse aqui deu 16. Ó, de novo encontrei uma relação 3, 4, 5. Ó, 15. Se eu somar esses dois, o 16 com 9, dá 25. Então, o 15 agora seria 3 vezes 5, dá 15. O 25, que é todo esse lado aqui, ó, dá 5 vezes 5. Eu tenho 3 vezes 5, eu tenho 5 vezes 5. Falta o 4 vezes 5. Esse lado aqui vai valer 20. Vamos chamar de Z, já sabe que é ele, né? Mas vamos usar azul. Vamos chamar ele de Z. Tá? Como é que a gente faz para calcular ele aí? Qual relação que a gente pode usar? Eu já sei que o Y é 16, né? Esse aqui é 16. Então vamos fazer assim, ó. Vou usar aquele... Tá em azul, tá? B ao quadrado é igual a A vezes N, ou é C? Acho que é C ao quadrado, né? A vezes N. Estão sabendo do que eu estou falando ou não? Falando disso aqui, ó. C ao quadrado, A vezes N. Ou B ao quadrado, A vezes N. Tanto faz. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é a fórmula que eu estou usando dessas relações métricas aqui que foi passada para vocês na aula passada. No caso, estou usando essa aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes N. Vamos dar uma olhadinha lá no exercício para fazer a substituição. B ao quadrado está os meus Z. Vai ficar Z ao quadrado. É igual. Esse é 16. Aliás, o A é 25. Porque eu somei esse mais esse, dá 25. O N aqui está no lugar do 16. O Z vai ser o resultado dessa multiplicação. Eu estou com preguiça agora, vou usar a calculadora. 25 vezes 16, né? É isso? Olha lá, 25 vezes 16 dá 400. A raiz quadrada de 400 é 20. Pessoal, aquele lance que eu falei para vocês, do 3, 4, 5, invariavelmente acontece, tá? Não é o único jeito de resolver. Vocês precisam copiar para cima? Sim ou não? Não? Não é o único jeito de resolver. Tem vários caminhos. Você pode, de repente, achar um outro jeito para achar um outro valor primeiro, depois, enfim. Tem um monte de jeito de fazer. Olha esses bagulhos de Deus, não. Se fosse só um monte de X, né? Aqui. Eu destaquei aqui em todos os casos, eu destaquei a fórmula, tá? Deixa eu apagar esses trem aqui para rascunho, né? Tranquilo nessa primeira? Mais ou menos. Outra coisa que vocês podem fazer eu fazia isso no meu caderno, assim, eu pegava o livro, ia resolver no livro, pegava e fazia assim, ó. Deixava o triângulo do jeito que está lá a fórmula.
tá? Dá para fazer isso também, às vezes fica mais fácil de encontrar os valores, tá? Questão 2. Essa questão 2 é uma questão cheia de informação, e por ela ter muita informação, e aí vocês que veem, pessoal, se vocês querem fazer no livro ou no caderno, essa é a parte que não tem só... Como é que eu vou explicar? Lá no dia que tiver prova, eu vou cobrar ele, né? Aí vocês só tem que mostrar para mim que vocês fizeram. A questão 1 já está feita, tá aqui. Se quiser colocar tudo isso no livro... Eu copiei só o resultado. Copiei no livro. Não. Então, quando eu dou nota para vocês no livro, no caderno, eu procuro pensar assim, qual é a chance dele olhar para isso daqui e ele entender o que ele fez, para ele estudar. Vou copiar. Tá? Porque só saber o resultado, aqui é 9, aqui é 25, ali é 16, o outro é 20. Tá, mas como que você chegou nisso? Então, o que eu avalio muito para dar nota no caderno e nas atividades é a capacidade que você tem de olhar para aquilo ali e conseguir estudar, conseguir entender como é que você chega no resultado. Tá? Então, vou deixar aqui essa questão 1. De novo, gente, isso foi um jeito que eu achei, tá? Existem, sei lá, uns 400 jeitos aí de fazer diferente. Será que dá tempo de eu fazer a questão 2? Vocês estão copiando ainda? Não rende essas aulas com esses trem. Vou apagar o rio aqui, né? Achei que ia ter alguma informação importante. Quanto que mede o rio, quanto... Não teve nada disso. Difícil deixar grande e pequeno. Executando os carros. Vapo. 2x0 tinha. Copiei isso já. Tinha. Deixa eu ver, eu olhei no caderno, não tinha não. O quê? Depois da história? Eu fiz, né? Tu fez, tá aprendido. Tu disse a resposta da A. Na apostila? Tu fez? Eu não lembro não. Tu disse a resposta da A, né? É A e B, né? Aí é bem só. O problema não é a resposta. Não, o problema não é tamanho da resposta. O problema é a leitura da realidade. Cara, o melhor resposta é esse que Você vai mandando. O que é que eu fiz de errado? Eu fiz só um. Você terminou? Fez Tudo. Você fez? Sim. Ó, também não tem ninguém, não. E aí, desenrolar depois? Ninguém agora. Ninguém? Tá, quem tem enrolado agora sou eu. Agora é ninguém mais. Foi, galera? Posso ir pro próximo? Pode. Não sei se vai dar tempo de fazer ele inteiro, mas deixa pelo menos copiado aqui. Então vamos só dar uma conferida. Um foi 9, o BD. Deixa eu ver o que ele usou aqui. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu acho que ele fez igual eu fiz, ó. Pitágoras, né? E eu ainda tinha usado aquela relação 3, 4, 5. Depois, o que ele fez? CB.
CB. Ah, tá. Ele calculou o CB, que era 25. Somou os dois, né? Sei lá o que foi feito aqui. Mas tá os mesmos valores que eu encontrei, ó. 16. Que as fórmulas que eles usaram aqui tá um pouco diferente das que eu usei. Professor, uma coisa também que falar. Sobre matemática. Pitágoras. Os resultados são os mesmos. Diga, cara. Usando a regra, por exemplo, uma caneta. Usando uma régua e, por exemplo, usando uma caneta. Como é que se chama o nome daquele cálculo em que eu tenho que deixar a caneta igual nas duas medidas? Tipo, ser 3 centímetros. Do outro lado, 3 centímetros. Qual é o nome disso? Achar o ponto médio? Sim. Achar o ponto médio. Ah, sim. O zero é o número? De novo isso, cara. Você já perguntou isso pra mim acho que umas 5 ou 6 vezes durante o ano. Continua sendo número. O que é número? Pergunta filosófica. Números são valores atribuídos para quantificar. Ah, sim. Mas zero não tem valor. Tem valor zero. Valor nulo. Mas ele é um número. Isso. Bom, vamos lá, pessoal. Exercício bem chato. Pessoal, silêncio. Vamos lá. Diariamente, uma residência consome 20.160. O que é isso aqui? Watts? Essa residência tem 100 células solares retangulares. Deixa eu fazer um desenho de um retângulo aqui. E vamos ver o que ele fala a respeito disso aqui. Eu sei que tem 100 dessas células retangulares. Cadê? 100 células retangulares. Isso parece ser importante. Dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica. De dimensão de 6 por 8. Então, esses retângulos têm 6 por 8. Beleza. Cada uma das tais células produz ao longo do dia, um dia, né? 24 watts por centímetro de diagonal. Opa, vou ter que calcular a diagonal. Usando 3, 4, 5, você já consegue falar para mim o valor dessa diagonal? Ficou feio minha letra, mas é um 10. Isso. 3 vezes 2, 4 vezes 2, faltou 5 vezes 2, né? Por isso que eu cheguei aqui direto no 10. Então, se você aplicar o Pitágoras, né, diagonal ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, vai dar lá 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Acha a raiz quadrada de 100, chega no 10. Tá? Bom, deixa eu só ver aqui então no caso seguinte. Ao longo do dia, 24 watts por centímetro de diagonal. Significa que cada uma dessas placas, que são 100, ele produz 240 watts por dia. Certo? Vamos lá. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. A casa dele consome 20.160 por dia, diariamente, tá certo? Então, o que acontece? Se eu multiplicar isso aqui por 100, que isso aqui é uma que produz num dia. Se eu multiplicar por 100, só aumentar 2 zeros, dá 24.000. Na verdade ele vai ter que tirar, né? Olha lá, ó, retirar. Vamos ver se é 16. É só você pegar
24.000 e subtrair de 20.160. 20.160. Isso aqui é o que tem a mais. Então aqui vai emprestar 1. Não vai emprestar nada, aqui é 0, né? Vai emprestar vai ser aqui, ó. Vai dar o quê? 23 e aqui é 9. 4, 9 menos 1 dá 8, 3, isso. E isso daqui eu tenho que dividir por 240, que é o que ele produz num dia. Corta esse, corta esse. 38 dividido por 24 dá 1. Sobra 14 por 4. Pela conta aqui, a gente sabendo que dá 16, vamos ver se é isso mesmo. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. É para o PC? Sim. Tá? Então, o que foi feito, pessoal? Calculei a diagonal. Consumo num dia. Aliás, consumo de uma placa, é isso? Deixa eu lembrar aqui da sequência. Consumo de um dia. Tem 10 centímetros. Então, isso aqui é o consumo de um dia. Isso aqui é a informação que ele deu por centímetro. Consumo de um dia. Consumo de 100. Porque são 100 placas. Sem placas. Consumo de um dia é 240. Isso, é o que ele produz em um dia. Isso aqui é a produção por centímetro de diagonal. Tá aqui no exercício, ó, 24 watts por centímetro de diagonal. A diagonal do retângulo deu 10, então multipliquei por 10, por dia ele produz 240. São 100, então dá 24.000 por dia. Então 24.000 por dia, menos o que ele está consumindo. Se ele quer exatamente nem a mais nem a menos, ele vai ter que retirar um pouco. Retirar quanto? Dividir de novo pelo consumo diário de cada placa. Vou ter que tirar 16 placas. Das 100 placas, ele vai ficar com 84? Isso. Vai ter que retirar 16. Ok? Salvei. Próxima aula a gente continua.